Então, bem-vindos à sétima semana investindo R$ 50 por semana e montando aquela carteira de dar inveja em qualquer pessoa. Prazer, meu nome é Aleph, eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai te ajudar na sua carteira de investimento para os próximos anos. E hoje eu vou te trazer o panorama de como está a minha carteira depois que eu realizei as compras de ontem. Se passaram uns 4 dias aí sem bolsa de valores e finalmente ontem nós retornamos ao normal e eu aumentei posição na minha carteira, comprando mais algumas ações, principalmente de Sanepar, e agora aumentando um fundo imobiliário, que é o Gari 11. Então eu já quero trazer para você o panorama de como está a minha carteira nesse momento. Então aqui eu já estou com a plataforma do Investidor 10 para poder te mostrar como que está a realidade dessa carteira. Nós já investimos um total de R$ 351,87. Estamos com um total de 365,57. Isso dá uma rentabilidade hoje de 7,13%. É uma baita rentabilidade, principalmente se nós considerarmos o valor que está sendo investido, apenas R$ 50 por semana. E hoje nossa carteira está uma média de 63,50% em ações e 36,63% em fundos imobiliários. Gente, e agora são 8 da manhã, toma o seu cafezinho. Essa carteira já pagou para nós um total de 81 centavos em dividendos. Isso é muito bom, tá, galera? Eu lembro da minha primeira vez, eu sempre vou reforçar isso aqui com vocês, porque quando eu montei a minha carteira de investimento, o meu primeiro dividendo ele foi 3 centavos. Eu já comentei isso, que foi o Bradescão da Massa. E hoje receber 81 centavos de dividendos mostra que nós estamos no caminho certo. Só que esse desafio de R$ 50 por semana, ele vai levar muito tempo para que nós possamos construir uma carteira extremamente sólida, principalmente encontrar o Magic Number, que é onde as nossas ações, né, os dividendos das ações que nós recebemos, consegue comprar outras ações. E isso vai fazer com que nós tenhamos muita paciência. E é com esse intuito que eu faço esse vídeo, para te incentivar a ter muita paciência e muita resiliência. E o mais importante de tudo é você começar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, acompanhe essa série, porque eu tenho certeza que aqui eu vou te trazer vários insights valiosíssimos. Então, aqui mostra para nós que no mês 1, né, de 2026, que foi quando eu comecei a investir, nós já ganhamos dinheiro. Isso, galera, não é normal, tá? Não normalize isso, principalmente se você está começando a investir agora, ok? E no mês 2, nós também ganhamos um total de 13,67% e aqui 9,78%, não é por cento, né? É reais. A nossa carteira hoje tem 11 cotas de Sanepar, que inclusive foi as ações que eu comprei ontem, tá? Nós temos 3 cotas de Banco do Brasil e 5 cotas de CEMIG. Sanepar hoje está desvalorizando nossa carteira 1,13%, Banco do Brasil subindo 18,42% e CEMIG com 4,87% de valorização. Já os nossos fundos imobiliários, nós temos hoje o KNSC 11, que é um fundo de papel que eu avisei que eu ia aumentar a posição nele, só que como o preço dele elevou um pouquinho, eu preferi abrir posição em outro fundo imobiliário. Hoje nós temos o Rura 11, que é um fiagro gerido pelo Itaú, um baita fiagro, na minha opinião. E hoje nós abrimos o Gari 11. Muitas pessoas estão falando mal do Gari 11, mas eu quero te mostrar que o Gari 11 tem bons fundamentos, principalmente a esse preço. Tá? Então vamos passar a olhar nesse momento o que o Gari 11 ele traz para nós de fundamentos, tá? Então nós vemos aqui que ele tem um dividend yield de hoje de 11,62, tá? Um PVP de 0,92, uma liquidez diária de 16,48 milhões e nos últimos 12 meses, ao contrário do que a maioria das pessoas estão falando, o Gari 11 subiu 19,41%. E aqui vai o primeiro ensinamento para você, investidor de fundo imobiliário. Fundo imobiliário ele não é para exponencializar a multiplicação do seu capital. Um bom fundo imobiliário comprado a um bom preço, ele tende a se multiplicar. Mas só que a maioria das pessoas não compram fundos imobiliários a um bom preço, elas simplesmente compram visando simplesmente o dividend yield, que isso pode te gerar bastante frustração, tá? Principalmente se você vê as suas cotas desvalorizando,
Mas, se você comprar a um bom preço, você tende a ter a valorização do seu fundo imobiliário e não só a correção pelo IPCA, ok? Então, aqui é um fundo que ele vem melhorando os seus números, tá? Nos últimos 6 anos, 5 anos. Inclusive, se você quiser uma análise exclusiva do Gari 11, comenta Gari 11, que eu vou fazer um vídeo exclusivo falando por que que eu coloquei o Gari 11. Aqui nós só vamos dar uma pincelada, ok? Então, nos últimos tempos, o Gari 11 ele vem sofrendo, né? Hoje ele está acompanhando bem próximo aqui o CDI. O interessante quando você compra um fundo imobiliário é que você compre basicamente quando há uma distorção de preço. E qual que é essa distorção de preço? Que o fundo esteja bem mais desvalorizado que o IPCA, que o CDI, que no melhor momento seria aqui, ó, no dia 2 de 2025. Se nós olharmos no gráfico, no mês 2 de 25, vamos olhar onde que foi? Ó, 2 de 25. Foi bem aqui, ó. Nota que desse ponto em diante, o Gari não sofreu mais. Então, ou seja, fundos imobiliários, se você quiser uma valorização, passa a se atentar nesse gráfico aqui, ó, aonde você tem a cota do fundo, o IFIX, o CDI e o IPCA. Se a cota do fundo tiver abaixo, tá? Tanto do CDI quanto do IPCA, e os fundamentos do fundo forem bons, pode se tratar de uma baita oportunidade de compra, tá? Então aqui, ele vem pagando um dividend yield bem regular, tá? Vamos olhar os últimos 5 anos, ó, bem regular os dividend yields dele, do fundo, tá? Ele vem pagando mensal nos últimos 5 anos, mantendo a realidade, tá? Melhorou em 2024, mas a realidade sempre é essa, tá? E aí, como que nós fazemos para saber se esse fundo está caro ou não? E aqui vai a minha dica para você. Utilize a planilha de preço da visão de longo prazo. Inclusive, eu vou deixar o link para você poder comprar a sua planilha. Custa R$ 49,90 e ela é vitalícia. Por que que eu digo que ela é vitalícia? Porque enquanto a empresa precisar relatar o balanço financeiro e os fundos imobiliários precisarem informar os seus acionistas, os seus cotistas, os dados do fundo, a planilha vai funcionar. Então aqui nós já vamos abrir os dados do fundo, tá? E vamos abrir a planilha de preço da visão de longo prazo. Então, qual que é o primeiro ponto? A cota hoje custa R$ 8,55, 8,55. Quanto que foi o último dividendo que o Gari 11 pagou? Vamos olhar aqui os dividendos pagos do Gari 11. Anual, ele pagou em 2025 0,96. Então a gente vai jogar aqui, ó, 0,96. Quanto que ele vem pagando de média nos últimos anos, ou nos últimos 12 meses? 11,62. Então vamos ser conservador. Vamos buscar pelo menos 11% aqui no Gari 11. O que que a planilha nos fala? Que o preço máximo que você pode pagar por esse fundo seria de 8,73. Você olhando a cota hoje a 8,55, você fala, pô, ainda tem margem para eu comprar. Exato. Você pode colocar um ajuste de risco, inclusive se você fizer a compra da planilha, eu te ensino como você fazer esse ajuste de risco de maneira muito eficiente, tá? E aqui você joga um ajuste de risco da visão de longo prazo. Um bom preço hoje para o Gari 11, se você quiser ter uma exponencialidade de multiplicação, você tem que estar pagando na casa dos 8,20, tá? Mas o preço máximo que você pode pagar por esse fundo é 8,73. Então, basicamente, o que que eu faço? 8,73 é o preço máximo. Eu quero comprar a um bom preço ou até mesmo a um ótimo preço. Então, nessa margem que hoje está 8,55, eu posso começar a abrir posição, mas eu vou visar trazer o meu preço médio pelo menos a 8,20. Que isso faz com que o meu preço médio esteja, como que eu posso dizer, dentro de uma realidade maior e melhor para multiplicação. Eu espero que você esteja entendendo, porque isso vai fazer total sentido na sua carteira e, principalmente, isso vai mostrar para você, te trazer uma tranquilidade muito grande quando você for investir em fundos imobiliários. Inclusive, tá, galera? Se você quiser fazer parte de um grupo gratuito, tá? Aqui eu deixo o grupo gratuito que é o Poder dos Dividendos. Diariamente eu mando muitas informações, eu vou deixar o link desse grupo gratuito aqui. Você pode entrar no grupo, que eu tenho certeza que você vai começar a se familiarizar muito mais e receber notícias em tempos reais sobre o mercado financeiro, tá? Então aqui nossa carteira ficou distribuída dessa maneira, tá? Para o próximo mês, o que que eu pretendo fazer para o próximo mês?
Provavelmente eu vou aumentar fundos imobiliários na minha carteira, a depender do preço, KNSC 11 ou Rura 11, tá? Também o Gari, a depender do preço que ele tiver. Então, para o próximo mês, não. Para a próxima semana, os R$ 50, eu vou aumentar exclusivamente em fundos imobiliários, porque eu quero montar o fluxo mágico já dentro dessa carteira, para que nós possamos ganhar um terceiro braço de aporte. Se você quiser saber o que é o fluxo mágico, comenta fluxo mágico, que aí eu gravo uma aula exclusiva para você. E agora aqui vai o meu convite para você. Se você quiser aprender a investir de maneira profissional, de maneira tranquila, onde você vai montar uma carteira de investimento, de dar inveja em qualquer pessoa, aqui eu vou deixar o meu convite para você fazer parte da visão de longo prazo. Eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula. Nós vamos falar sobre a maioria dos investimentos, tá? Sobre ações, fundos imobiliários. Eu vou te trazer panoramas, que são análises fundamentalistas. Você vai ter acesso à planilha de preço, tá? Essa planilha de preço. Você vai ter acesso à minha carteira. Você vai ter acesso às estratégias que a visão de longo prazo utiliza para ganhar dinheiro dentro da bolsa de valores. E eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de forma profissional fora da internet, para que você possa melhorar ainda mais o seu aporte. Então, eu tenho certeza que a visão de longo prazo pode fazer sentido para você, ainda mais se você quiser aprender a montar uma carteira de dar inveja em qualquer pessoa. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!